Olá pessoal, professor Alexandre aqui. Vou estar resolvendo 5 probleminhas de probabilidade. Mas antes de estar resolvendo, vou estar fazendo a leitura de alguns trechos das páginas de um livro. Então essa aula pode demorar um pouquinho. Então fica confortável aí e vamos estudar. Bom, vamos entender primeiro esse assunto de probabilidade. Antes eu vou estar mostrando aqui para vocês que livro é esse. Bom, tem aqui esse livro, né? É da editora Moderna, que eu estou usando. Então tá aqui a capa, ó, nome da autora, tá? Lilia Aparecida Teixeira. É a coleção Diálogos, Diálogo Matemática e Suas Tecnologias. Eu recebi essa coleção na escola que eu trabalho. Eu tenho aqui a coleção do livro impressa, tá? Essa coleção eu tenho aqui em casa. E eu também tenho essa versão digital. Eu vou estar fazendo a leitura aqui de alguns trechos para poder ilustrar melhor esse tema. Bom, para a gente começar a entender aqui, a gente tem que entender o que é um experimento aleatório, tá? Bom, chamamos de experimento aleatório todo experimento ou fenômeno cujo resultado depende somente do acaso, ou seja, cujo resultado é imprevisível, mesmo quando repetidas vezes sob as mesmas condições. Ou seja, se a gente, um exemplo, né? Se a gente vai lançar um dado, né, não viciado, né? A gente fala que não viciado porque não vai estar sendo marcado, né, o dado, né? Ele, todos os lados, todas as faces dele têm a mesma área. Então, o resultado de uma loteria, o sorteio de uma ficha de urna, são alguns exemplos aí, tá? Então, o que é aqui o espaço amostral? Esse tema aqui. Chamamos de espaço amostral e geralmente indicamos por ômega, tá? É a letra grega, ômega. O conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. O espaço amostral do lançamento de uma moeda tá aqui, né? Cara ou coroa. Cara ou coroa, porque são duas possibilidades só. São dois casos possíveis, tá? O espaço amostral do sorteio, ao acaso de um dia da semana, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Então tá aqui todos os casos possíveis. Em relação ao espaço amostral do sorteio, ao acaso do dia da semana, destacamos os seguintes eventos. Vamos ver esse evento aqui. Em um sorteio ocorrerá em dia da semana, dia cujo letra inicial seja S. Então, se a letra da semana é S, então a gente tem primeiro um evento aqui. Mas quais seriam esses dias? Segunda-feira, sexta, sábado e daí por diante, tá? Olha esse outro evento. Em um sorteio ocorrer um dia cuja letra inicial seja diferente de T. Então, por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nenhum deles iniciam com a letra T, tá? Então todos eles vão estar compondo esse evento B. Olha o evento C. Em um sorteio ocorrer um dia cuja letra inicial seja D. Então a gente tem o domingo. Então o evento C, né, de casos favoráveis é só o domingo. Bom, vamos ver aqui então na próxima página. Chamamos de evento. Aqui, chamamos de evento ou acontecimento
e geralmente indicamos por uma letra maiúscula cada subconjunto do espaço amostral. Então a gente tem um espaço amostral, um subconjunto desse espaço amostral, a gente vai estar chamando de evento, tá? Do espaço amostral de experimento aleatório. Cada um dos elementos do espaço amostral é denominado evento elementar. Bom, a gente tem aqui os espaços amostrais finitos, né? Não é sobre isso que eu gostaria de falar. Então a gente vai direto agora lá para mais uma página lá na frente. Aqui, calculando probabilidades. Então, para calcular a probabilidade, como é que a gente vai fazer? Vamos ver esse exemplo aqui. Considerando o sorteio de um número natural de 1 a 10, qual é a probabilidade de esse número ser o 7? Então, a gente tem aqui o espaço amostral, tá? Que são todos os números possíveis, tá? De 1 até 10. Então, estamos considerando neste experimento o evento simples, número sorteado ser 7. Então o único elemento do evento vai ser o 7, tá? Então nesse caso a gente vai fazer só uma divisão de 1 para 10, porque é um elemento entre 10, tá? Ou seja, a probabilidade desse evento acontecer é de 10%. Então, como é que a gente resolve isso agora? Como é que a gente escreve, né? A probabilidade de um evento acontecer vai ser o número de elementos do evento, aqui é o número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos, tá? De ômega. Ou seja, o número de casos favoráveis, não pode esquecer isso aqui, ó. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Ou seja, o evento A ele está relacionado aos casos favoráveis e o número de ômega, ou seja, é o espaço amostral, é a quantidade do espaço amostral, está relacionado à quantidade de casos possíveis. Então, pensando assim, a gente já pode começar a tentar resolver aqueles probleminhas que a gente tem para resolver como objetivo, tá? Vamos ver aqui os problemas. Então tá aqui. Primeiro problema. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar? Primeira coisa a se fazer, a gente precisa escrever aqui qual é o nosso espaço amostral. Então, o nosso espaço amostral, vou escrever aqui como ômega, tá? Quais são os elementos dele? A gente tem, o que a gente tem aqui? Um dado. Quais são as possibilidades quando a gente pode lançar um dado? Quais são todos os números? Vamos escrever isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Tá? E a quantidade deles? Então, quando a gente fala em quantidade, a gente vai escrever como N de ômega. Ou seja, a quantidade do espaço amostral. Tá? Quantos são os casos possíveis? Então, aqui a gente tem 6 números. Então, a gente escreve aqui o 6. Tá? E o nosso evento? Nosso evento A. Quais são os elementos do nosso evento? Os elementos, ele está pedindo aqui, ó, o nosso evento ele vai ser um número ímpar. Então, quais são os números ímpares desse lançamento? Os números ímpares são 1, 3 e o 5. Tá? Mas o que a gente precisa saber para a gente poder escrever na fórmula da probabilidade? A gente tem que o número do evento A
ou seja, a quantidade de casos favoráveis são 3, tá? Porque são 3 elementos, 3 elementos. Ou seja, o dado pode cair no número 1, pode cair no número 3 ou pode cair no número 5. Mas qual a probabilidade de qualquer um desses cair? Então tá aqui, ó. São 3 elementos. O número de A é igual a 3. Agora a gente vai colocar essa informação naquela formulazinha que a gente viu. Ou seja, P de A, ou seja, a probabilidade do evento A acontecer é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. A gente vai estar representando pela letra ômega, né? Então, aqui a gente tem número de A aqui, o evento A, a gente vai ter 3. E o ômega aqui a gente tem 6. Ó. Simplificando essa fração, pode dividir por 3, em cima e embaixo, a gente vai ter meio, tá? Ou simplesmente fazer a divisão mesmo, 3 por 6, tá? Se a gente simplesmente fizer a divisão, a gente vai achar 0,5, tá? E a gente pode passar para a fração centesimal, ou seja, transformando isso aqui em porcentagem, a gente vai estar achando aqui 50%, tá? Vou escrever um pouquinho mais embaixo. P de A é igual a 50%, beleza? Então, o número 1 está resolvido. Vamos resolver o próximo. Seguindo essa mesma lógica, tá? A gente precisa do número de espaço amostral e a gente precisa do número de casos favoráveis. Se lançarmos 2 dados, agora são 2, ó, já fica mais difícil, né? Ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Vou lançar o dado. Quando a gente lançar esse dado, aliás, são 2 dados, né? Nós vamos lançar 2 dados. Então, a gente precisa conhecer aqui o nosso espaço amostral, que é representado pela letra ômega, tá? Mas são 2 dados, então são pares, ou seja, cada elemento desse espaço amostral é um par. Aqui é um par. Um desses números poderá ser 1 e 1. Tá? Pode cair 1 e 1 nos 2 dados. Outro número que pode cair, 1 e 2. E outro número que pode cair, 1 e 3. E assim por diante. E o último par que a gente vai ter, né, é 6 e 6. Mas qual é a quantidade desse... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. A quantidade desses casos possíveis. Qual é a quantidade? Bom, esse cálculo a gente pode obter pelo princípio fundamental da contagem, tá? Princípio fundamental da contagem. O que é isso? Isso aqui já remete ao cálculo de análise combinatória. Tá? No primeiro, a gente tem duas etapas. Ou seja, a primeira etapa, a gente tem seis possibilidades. A segunda também tem 6 possibilidades, ou seja, para o primeiro dado eu tenho 6 possibilidades e o segundo dado também teremos 6 possibilidades, ou seja, 6 vezes 6, 36. Isso aqui já é o nosso número do nosso espaço amostral, tá? Ou seja, são 36 elementos, né, que a gente vai ter nesse espaço amostral. E o que a gente precisa aqui? De 2 números que são o quê? Iguais. Então a gente tem um evento A
tem evento A e vão ter... E esse evento A vai ser um conjunto. E a gente vai ter alguns pares, cujos números são iguais. Quais são eles? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e o 6 e 6. 6 e 6. Então são quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então n de A é igual a 6. E agora a gente vai colocar naquela formazinha que a gente conhece. A probabilidade do evento A acontecer vai ser n de A dividido por n de ômega. N de A é 6 e o n de ômega é 36. Tá lá, a gente calculou pelo princípio fundamental da contagem. Então aqui a gente vai ter que a gente pode simplificar por 6, né? Pode simplificar por 6. A gente vai ter 1 sobre 6. E a gente pode também fazer a divisão. A divisão de 1 para 6, ou seja, P de A, vai ser na calculadora a gente, ou até fazendo a continha mesmo de dividir. Vamos fazer essa continha de dividir aqui. Aqui 1 dividido para 6, ó. A gente não dá para dividir, então a gente coloca o zero aqui. E aí a gente passa a nossa resposta para os décimos. Então dá 1. 1 vezes 6, 6 para 10 sobram 4. Então a gente baixa 6. E a gente pode dividir 40 por 6, dá 6, né? 6 vezes 6, 36. 36 para 40 sobram 4. E assim fica infinitamente, tá? Então a gente tem aqui a divisão desse decimal resultando numa dizima periódica. 0,1666. Tá? E se a gente for passar isso aqui para porcentagem, a gente vai pegar esses dois dígitos aqui, olha. Vou pegar esses dois dígitos. E daqui em diante, a gente aproxima uma casa, tá? A gente cancela e faz o arredondamento. Tá? Então a gente pode escrever aqui 16,7%. Tá? Fazendo arredondamento, a gente encontra esse resultado. Vamos aqui para o número... Vamos aqui para o número 3. Número 3. Um saco contém 8 bolas idênticas. 8 bolas. Opa. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade de a bola retirada ser azul? Bom, esse aqui já está falando para a gente qual é o nosso número do espaço amostral, que é 8, ou seja, são 8 bolas. Tá? E o nosso número do nosso evento, ou seja, nossos casos favoráveis, são 3 bolas azuis. Ó. Tá? Então, a probabilidade de o A acontecer vai ser N de A dividido por N de ômega, e vai ficar sendo 3 por 8, ou seja, 3 oitavos, né? Já fiz essa continha aqui. Aqui P de A. No caso aqui a gente já fez essa continha decimal. É 0,375. Aí quando a gente passar para a forma percentual,
a gente pega essas duas casinhas aqui, ó, tá? Então a gente tem 37,5%, tá bom? Vamos ver o número 4. Então, fechando aqui. Número 4. Qual a probabilidade de tirar um as? Tem que selecionar aqui. Qual a probabilidade de tirar um as? Um as. Ao retirar, ao acaso, uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes de copas, paus, ouros e espadas. Isso aqui vai para falar. Isso aqui está dizendo para a gente que são 4 asas que tem no baralho. Então a gente tem número, nosso espaço amostral, ou seja, todos os casos possíveis, nós temos 52 cartas, tá? Nós temos um baralho com 52 cartas. Ao puxar uma carta, qualquer uma dessas cartas pode acontecer, tá? Mas qual a possibilidade de tirar um as dentre desses 4, né? Então a gente tem aqui o número de o A aconteceu, do evento a gente vai ter 4 possibilidades, ou seja, 4 casos favoráveis, tá? Então aqui a probabilidade de acontecer o evento A vai ser o número de A dividido por o número de alfa, perdão, ômega, ou seja, número de casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis. Então a gente vai ter 4 por 52. Simplificando aqui, a gente encontra 1 sobre 13. Pode dividir aqui por 4, dividir por 4, encontra 1 sobre 13. 1 13avos, tá? E em decimal a gente encontra 0,07692. Isso aqui na calculadora, né? Na calculadora, a gente conta isso aqui. E aí a gente pega as duas casas decimais primeiras, transforma isso aqui em porcentagem e da terceira em diante a gente aproxima, tá? Como é que faz isso? Ó? Então, P de A vai ser 7,7%, tá? A terceira casa em diante a gente arredonda, pode arredondar, até porque é 69, né? Tá muito próximo já do 7, né? Essa terceira casa aqui decimal. Então aqui a gente tem sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Ou seja, já está dizendo aqui pra gente, né? De 1 a 20, então a gente tem 20 números. Então N de ômega vai ser 20, tá? E para ser múltiplo de 2, a gente tem todos os pares, né? Ou seja, o zero não conta mesmo, porque o zero já está fora desse conjunto. Então começa a contar a partir do 2. Então a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São 10 números favoráveis. Ou seja, N de A vai ser 10 mesmo, tá? Então a gente pode jogar direto na fórmula aqui, ó. P de A vai ser N de A dividido por N de ômega. Então a gente vai ter 10 sobre 20. Simplificando aqui a gente conta o meio. E o meio é a mesma coisa que 50%. Tá? Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil. E vou pedir aqui a vocês, humildemente, fiquem inscritos aí no canal, tá? Para que vocês não percam nada que eu estou postando aqui. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.